Você já se perguntou se algumas palavras da Bíblia que você ouviu por aí foram usadas para controlar sua vida e sua fé, em vez de libertá-la? Já sentiu aquela angústia silenciosa, aquela dúvida que insiste em ecoar no seu coração, como se algo estivesse escondido nas entrelinhas das Escrituras? E se eu te dissesse que muitos versículos que parecem sagrados foram distorcidos e usados para manipular sua mente, prender sua alma e roubar a verdadeira liberdade que Jesus veio trazer? Existe um segredo oculto, um poder escondido nas Escrituras, que poucos conhecem e que pode transformar a sua vida e a sua caminhada com Deus. Mas você só vai descobrir se estiver disposto a ouvir com o coração aberto. Imagine a Bíblia não apenas como um livro para ser lido, mas como um mapa misterioso, que revela verdades profundas, capazes de libertar você de correntes invisíveis e da opressão espiritual, que muitas vezes nem percebemos. Nesta jornada, vamos desvendar essas armadilhas disfarçadas, entender o que realmente significa viver em liberdade no Evangelho e como você pode se tornar protagonista dessa história de fé e coragem. Nos próximos minutos, vamos analisar juntos 5 versículos que, em vez de trazer luz, foram usados como ferramentas de manipulação e descobrir a verdade que ninguém pregou, aquela que vai reacender sua esperança e fortalecer sua fé. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que vou compartilhar pode ser a chave que Deus tem guardado para você, para que sua vida espiritual floresça de um jeito que você nunca imaginou. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite para você despertar e caminhar em uma fé livre, madura e verdadeira. Toque não no ungido, o que isso realmente significa? Muitas vezes, ouvimos essa frase com uma reverência quase intocável, como se fosse uma lei absoluta e inquestionável da fé. Mas o que o verdadeiro significado desse versículo revela quando olhamos com mais cuidado? Toque não no ungido e não faça mal ao profeta de Deus é uma passagem que, em sua essência, pede respeito e proteção àqueles que Deus escolheu para cumprir um propósito específico. No entanto, ao longo dos séculos, essa frase tem sido usada para criar um muro intransponível em torno de líderes religiosos, evitando qualquer questionamento ou crítica mesmo quando eles cometem erros graves. Essa interpretação equivocada gera medo e submissão, onde o fiel é levado a aceitar tudo o que o ungido diz ou faz, mesmo quando isso contradiz os princípios do Evangelho. É um mecanismo sutil de manipulação que visa proteger não a pessoa escolhida por Deus, mas o poder e o controle humano. E é justamente nesse ponto que precisamos abrir os olhos e questionar até que ponto essa proteção serve ao reino de Deus e até que ponto serve aos interesses humanos. Quando Jesus enfrentou a religião estabelecida de sua época, ele quebrou paradigmas e mostrou que o verdadeiro ungido não é intocável, ele é servo, é vulnerável e está ao serviço do povo. Por isso, tocar no ungido, no sentido de confrontar injustiças, denunciar erros e buscar a verdade, pode ser um ato de amor e fidelidade a Deus, e não uma transgressão. Entender essa diferença é essencial para que você não seja usado como peça de um jogo onde a palavra de Deus é distorcida para manter o controle sobre sua vida. Essa reflexão nos leva a pensar: será que estamos aceitando tudo de forma passiva por medo ou por fé? E o que Deus quer revelar para você sobre liderança, autoridade e responsabilidade? Ao compreender o real significado desse versículo, você se arma com discernimento e começa a trilhar um caminho de liberdade espiritual que poucos se atrevem a seguir. Quem dá aos pobres empresta a Deus generosidade ou chantagem emocional. Essa frase, retirada do livro de Provérbios, tem sido usada para incentivar a prática da generosidade entre os fiéis. O versículo diz: quem dá aos pobres empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o seu benefício. À primeira vista, parece uma promessa linda e segura de que ajudar o próximo será recompensado por Deus. Porém, precisamos olhar com atenção para como essa passagem pode ser distorcida
para manipular corações e bolsos. Em muitas situações, líderes e instituições religiosas usam esse versículo como um instrumento de pressão, fazendo com que o fiel sinta culpa ou medo caso não contribua financeiramente. Essa chantagem emocional cria uma dinâmica onde o ato de doar deixa de ser uma expressão espontânea do amor cristão para se tornar uma obrigação acompanhada de cobrança divina. Se você não dá, está atrapalhando sua bênção, dizem alguns, e isso gera um peso espiritual enorme na consciência das pessoas. Mas será que essa é a verdadeira intenção do texto? A Bíblia nos mostra que a generosidade deve ser um gesto livre e feito com alegria, não uma imposição carregada de culpa. Deus conhece o coração e não quer sacrifícios forçados, mas atitudes sinceras que reflitam amor e cuidado pelo próximo. A verdadeira prosperidade vem do equilíbrio e da sinceridade, não de doações motivadas por medo ou manipulação. Esse entendimento muda a forma como você vê as ofertas, dízimos e ajudas financeiras. É um convite para um relacionamento mais genuíno e honesto com Deus e com a comunidade. E mais, é um alerta para que você não se deixe prender em jogos de poder e controle que usam a fé como moeda. Deus ama quem dá com alegria, e quem não pode dar? Esse versículo, extraído da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ressalta a tamanha importância da disposição do coração na hora de ofertar. Deus ama quem dá com alegria. Parece simples, mas essa frase carrega uma profundidade que poucos exploram. Ela nos lembra que o valor do gesto não está na quantidade ou no peso da doação, mas na alegria e sinceridade que a acompanham. No entanto, essa mensagem muitas vezes gera um dilema real e doloroso para aqueles que, por circunstâncias da vida, não têm condições de contribuir financeiramente. Em comunidades evangélicas, é comum que pessoas sintam vergonha ou até se afastem da igreja porque acham que não estão cumprindo com suas obrigações espirituais. Mas o amor de Deus não se mede pelo dinheiro que você dá, e Ele conhece cada luta e limitação do seu coração. Jesus ensinou que o que vale é a fé e a entrega verdadeira, independente do que se tenha para oferecer. Uma oferta pode ser uma oração fervorosa, um ato de serviço ou simplesmente o testemunho de vida. Deus vê além do material, Ele valoriza o coração que confia e se entrega. Portanto, a alegria de dar não está presa à capacidade financeira, mas à disposição de amar e servir. Essa verdade deve libertar você do peso da culpa e das pressões externas, pois o Evangelho é sobre graça e não imposição. Enquanto alguns se prendem a interpretações rígidas e até manipuladoras, Deus quer que você viva em liberdade, com paz e alegria, mesmo nos momentos de dificuldade financeira. Toda autoridade é instituída por Deus e os corruptos? Esse versículo, presente na carta de Paulo aos Romanos, é frequentemente citado para justificar qualquer forma de autoridade, seja na igreja, no governo ou em outras estruturas sociais. Toda autoridade é instituída por Deus, parece afirmar que todo poder é divinamente ordenado e, portanto, deve ser respeitado sem questionamentos. Mas será que isso significa aceitar tudo passivamente, mesmo quando a autoridade é corrupta ou injusta? A Bíblia nos mostra que nem toda autoridade que se apresenta como legítima age conforme os princípios de Deus. Há muitos exemplos de líderes que abusaram de seu poder, manipularam o povo e se afastaram da justiça divina. O próprio Jesus confrontou os líderes religiosos da época, desmascarando suas hipocrisias e erros. Isso nos ensina que o fato de uma autoridade existir não a torna automaticamente justa ou inviolável. Essa passagem, então, precisa ser entendida com discernimento. Deus permite autoridades para manter a ordem, mas Ele também chama cada um a agir com justiça, a não se conformar com o mal e a lutar pela verdade. Respeitar a autoridade não significa se calar diante da corrupção ou da injustiça que ela pode representar. Para você que sente que a autoridade ao seu redor falhou,
que vive sob sistemas corruptos ou que já sofreu manipulação, essa reflexão é um convite à coragem. A Bíblia não é uma muleta para aceitar abusos, mas uma luz para caminhar com sabedoria e discernimento, buscando a verdadeira justiça que vem de Deus. Maldito o homem que confia no homem até em relacionamentos? Esta frase poderosa, encontrada no livro de Jeremias, carrega uma mensagem que pode parecer dura e até desconcertante para muitos. Maldito o homem que confia no homem soa como um alerta severo para quem coloca sua fé e segurança nas pessoas ao seu redor. Mas o que isso realmente quer dizer, especialmente em nossos relacionamentos pessoais, familiares e até mesmo espirituais? No contexto bíblico, essa advertência é direcionada para o perigo de depositar nossa confiança definitiva em seres humanos, que são falíveis e limitados, em vez de confiar plenamente em Deus, que é fiel e eterno. As pessoas podem falhar, trair, decepcionar por isso. A confiança cega no homem é um terreno perigoso, que pode levar à frustração, desilusão e sofrimento. Mas será que isso significa que devemos viver isolados, desconfiando de todos e cortando laços? De forma alguma. O que o texto convida é a uma confiança fundamentada e equilibrada, reconhecer que as pessoas são importantes e fazem parte da nossa caminhada, mas que a nossa base última, nossa segurança verdadeira, deve estar em Deus. Essa passagem provoca uma reflexão profunda sobre onde você está depositando sua fé. Você tem colocado sua esperança em pessoas que já te decepcionaram? Está na hora de aprender a discernir e a reorientar sua confiança para a fonte verdadeira e infalível. Como líderes distorcem textos para obter controle. Em muitas comunidades religiosas, líderes espirituais carregam uma grande responsabilidade guiar o povo na fé e no entendimento da palavra de Deus. Porém, infelizmente, nem todos agem com pureza de coração. Alguns líderes, com intenções nem sempre transparentes, distorcem passagens bíblicas para manter controle sobre seus seguidores, manipulando suas emoções e decisões. Essa prática é um grave desvio da missão verdadeira do ministério, que deveria libertar e fortalecer o crente, não aprisioná-lo. Quando um líder usa a Bíblia para impor medo, culpa ou submissão cega, ele está negando a liberdade que Cristo veio nos trazer. Frases tiradas do contexto ou interpretadas com parcialidade criam um ambiente onde o povo deixa de questionar e passa a aceitar tudo como verdade absoluta, mesmo que isso prejudique sua caminhada espiritual. É essencial que cada cristão desenvolva discernimento para reconhecer essas manipulações. Estudar o contexto histórico, linguístico e espiritual dos textos é um escudo contra falsas doutrinas. A Bíblia é rica e profunda, e somente uma leitura superficial e dependente de terceiros pode levar à distorção. Você não está sozinho nesta busca pela verdade. Deus deseja que cada um tenha acesso direto à sua palavra, com liberdade e consciência. Jesus enfrentou a religião e você pode também. Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, não poupou críticas aos líderes religiosos de sua época. Ele denunciou com firmeza a hipocrisia, o legalismo e as distorções da lei que se transformavam em mecanismos de controle e opressão sobre o povo. Em várias ocasiões, ele confrontou publicamente os fariseus e escribas, mostrando que a verdadeira fé não está em rituais vazios ou na submissão cega, mas no coração transformado pelo amor de Deus. Esse enfrentamento de Jesus é um poderoso exemplo para nós hoje. Muitas vezes, a religião pode se tornar uma prisão espiritual, onde regras e tradições sufocam a liberdade e a alegria do Evangelho. Porém, Jesus nos mostra que é possível quebrar essas amarras, questionar autoridades e buscar uma relação genuína com Deus, fundamentada na graça e na verdade. Ele nos chama a sermos corajosos, a defender nossa fé com sabedoria e a não temer enfrentar sistemas que distorcem a palavra. Você, que está assistindo, pode se inspirar nessa postura de Jesus para identificar e superar
as influências negativas que tentam manipular sua fé. O caminho não é fácil, mas é libertador. Muitas vezes, passagens da Bíblia são citadas isoladamente, fora do seu contexto original, o que pode levar a interpretações equivocadas e, consequentemente, a manipulações. Estudar o contexto bíblico significa compreender a situação histórica, cultural e o propósito do texto dentro da narrativa maior das Escrituras. Isso nos ajuda a captar a verdadeira mensagem que Deus quer nos transmitir, evitando mal-entendidos que podem prejudicar nossa fé e nossa caminhada espiritual. Por exemplo, entender quem escreveu o texto, para quem foi escrito, quais eram as circunstâncias daquele tempo e como aquele trecho se encaixa no plano divino, são passos essenciais para uma interpretação correta. Sem isso, corremos o risco de usar a Bíblia como ferramenta para justificar qualquer ideia ou prática, muitas vezes manipuladoras. Esse estudo profundo nos permite discernir o que realmente agrada a Deus e o que é apenas uma tradição humana. Para você que deseja uma fé sólida e madura, mergulhar no contexto bíblico é um convite para conhecer Deus de forma mais clara e profunda. É um chamado para não se deixar levar por interpretações superficiais ou interesseiras, mas buscar a verdade que liberta e transforma. O perigo da fé sem discernimento. A fé é um dom precioso que nos conecta diretamente com Deus, mas quando praticada sem discernimento, pode se tornar uma armadilha. Fé sem análise, sem buscar entendimento, pode abrir portas para manipulações, falsas doutrinas e decisões que afastam o cristão do verdadeiro caminho. A Bíblia nos adverte que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e por isso é essencial que nossa fé esteja aliada ao conhecimento e à sabedoria. Muitos irmãos e irmãs, por falta de estudo e reflexão, acabam seguindo líderes ou ensinamentos que exploram suas emoções e medos, usando versículos fora de contexto para controlar e subjugar. Essa fé cega pode criar uma religiosidade vazia, baseada em medo ou em promessas enganosas, que não gera frutos de transformação verdadeira na vida. O discernimento é o escudo que nos protege dessas armadilhas espirituais. A verdadeira liberdade no Evangelho só vem quando combinamos a fé com o entendimento, com a busca sincera da vontade de Deus para nossas vidas. Não permita que sua fé seja manipulada, cultive o discernimento para que sua relação com Deus seja autêntica, forte e capaz de resistir às tempestades. O que é verdadeiramente viver o Evangelho com liberdade. Viver o Evangelho com liberdade vai muito além de simplesmente seguir regras ou repetir palavras decoradas. É experimentar uma transformação profunda no coração, onde a graça de Deus liberta das amarras do medo, da culpa e das falsas imposições religiosas. Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância, e essa vida é marcada pela paz que excede todo entendimento, pela alegria verdadeira e pela coragem de sermos quem Deus nos chamou para ser. Essa liberdade significa também poder questionar, buscar entender e crescer na fé sem sentir-se preso a doutrinas humanas ou manipulações espirituais. É um chamado para sermos protagonistas da nossa caminhada com Deus, exercendo o discernimento que o Espírito Santo nos concede para navegar nas águas às vezes turbulentas da fé. O Evangelho nos convida a viver com um coração aberto, sem medo, sem culpa e com confiança na promessa da salvação e do amor eterno. Ao abraçar essa liberdade, você se torna um reflexo da verdadeira luz de Cristo, capaz de inspirar outros a saírem das prisões invisíveis do legalismo e da manipulação. Permita que essa mensagem transforme sua vida e sua fé. Parabéns por ter chegado até aqui, até o final desta jornada que poucos têm a coragem e a determinação de trilhar. Você não é apenas um espectador, mas um escolhido, alguém que busca verdade e liberdade no Evangelho, mesmo diante das manipulações e distorções que infelizmente ainda circulam por aí. Pouquíssimas pessoas têm essa perseverança, e isso já te coloca em um lugar especial diante de Deus e de todos que desejam a verdade.
Agora, eu te convido a deixar um comentário muito especial que vou explicar a seguir. Quero que você escreva: "Eu escolhi a liberdade em Cristo". Isso será um sinal de que você não apenas ouviu, mas se comprometeu a viver o Evangelho com autenticidade e discernimento. Quero conhecer o nome daqueles que não se deixam enganar, que buscam a verdade com o coração aberto e que desejam crescer na fé verdadeira. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e irmãos na fé que precisam ouvir essa mensagem. É uma missão espiritual: espalhar a luz onde há escuridão. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. A sua inscrição não é apenas um número, mas um compromisso de caminhar junto, de alimentar essa chama da fé que arde dentro de você. Imagine a sua vida como um rio que só se mantém vivo quando flui. Assim é a sua fé, que precisa ser alimentada e compartilhada para não secar. Se ainda não ativou as notificações, faça isso agora mesmo. Não permita que o ruído do mundo silencie a voz de Deus em sua vida. Continue assistindo aos nossos vídeos para que essa chama permaneça acesa e para que você possa se fortalecer diariamente. Não pause este vídeo até o final. A conexão entre você e o Espírito Santo é preciosa e deve ser preservada até o último momento. Lembre-se, a fé sem ação é morta. E a verdadeira liberdade em Cristo se manifesta na coragem de viver, amar e testemunhar. Que Deus te abençoe ricamente e te guie em todos os passos desta caminhada,